Então, vamos lá? Vamos pintar nesta etapa as 3 últimas ameixas. Me acompanhe. Com o pincel número 8, rosa escuro, preenche a parte mais alta da ameixa, tinta na ponta do pincel, bem esfregadinho, olha, a gente vai preenchendo o que vai ser a parte mais alta, rosa escuro. Esfrega bem para a tinta entrar na trama do tecido. Com o vermelho carmim, eu vou contornar esse rosa escuro, sem chegar no contorno, bem esfregadinho mesmo, com a ponta do pincel, em todas elas, preservando a claridade do rosa escuro. Vai criando uma nuance, uma nova cor, colando o rosa escuro com o vermelho carmim, vai girando, né? Não sai, preservando o formato dela. O rosa escuro com o vermelho carmim, com o púrpura. Olha que púrpura mais lindo. Vou pegar a tinta no lado do pincel e vou definir o contorno. Coloco a tinta no lado de cima e venho deslizando, definir o contorno dela. Vai, ó, girando o pincel, né? Olha, que mesma coisa aqui, ó. Vamos juntar as duas. Tá vendo? Vai ficar um cantinho ali, a gente escurece depois, ó. Define o contorno da ameixa com o púrpura e esfrega, ó, coloca um pouquinho mais. Vamos colocar aqui também, ó, no centro da ameixa, definir aqui um pouquinho mais. Uso bem a tinta que tá no pincel, junta as duas cores. Vamos definir essa daqui, ó. Para definir, eu coloco bastante tinta de um lado e do outro lado sem tinta. Então, ó, só encosta, ó, e desliza o pincel. Olha que delícia! Desliza, usa o lado, usa o canto do pincel. Aqui no fundo, olha lá, não vamos fazer redondo, vamos fazer uma entradinha aqui, ó. Sentiu ali, ó, que tem um biquinho aqui? Então, deixa esse biquinho, né, que faz parte da anatomia da ameixa. Viu que chique isso, anatomia. Faz parte do formato, né, ó. Um lado sem tinta e o outro com tinta. E definimos o contorno da ameixa. Aqui, ó, vamos escurecer um pouquinho também, ó, com o púrpura. Olha como a cor vai ficando mais viva, né? Mais intensa. Olha, mesma coisa, essa aqui de baixo. Vamos definir, ó. Olha lá, coloca a tinta no lado de cima do pincel e vai, ó, deslizando. Aqui também, olha, fechei, ó, girei o pincel, olha lá, ó, ficou definido. Aqui, ó, espaço, as duas se encontram, então você pode, olha que bagunça gostosa. Aqui já vamos fazer, lá, ó. Aqui também vai ficar, não é redondinho, vai deixar um biquinho. Vamos definir um pouquinho mais aqui, ó. Olha, ó. E deixei ela, ó, um cantinho ali, ó. Esse cantinho é importante, ó, o R, é importante. Com o púrpura, eu defini o fundo, né? O púrpura, rosa escuro, vermelho carmim, tá definido o fundo. Vamos com o vinho. Com o vinho, vou escurecer aqui o centro, onde a gente vai fazer uma dobrinha dessa. Olha só que coisa mais gostosa, ó. Com o canto do pincel, vamos fazer uma sombra aqui também com vinho. Opa, tem demais, tiro o excesso. E esfumaça, que a ameixa é uma fruta escura. Posso usar essas corzinhas que tá aqui, né, no pincel, que vai ter um buraquinho deste. Ó, vamos passar aqui. Aí você vai, ó, manchando, fazendo
as tonalidades, né? Criando o espaço para fazer o buraquinho. Vamos escurecer, fazer uma sombra aqui, uma sombra refletida, será que é isso? Ih, não sei, essas coisas, esses termos técnicos eu não conheço. O vinho aqui embaixo, aqui também ó, vai ter um buraquinho, né, que vai sair um buraquinho desse, vai sair um cabinho, olha, acompanhando aqui, olha ali, ó, onde vai ser cantinho, lembra que eu falei que o cantinho era importante? Aqui mesma coisa, olha só, vamos escurecer para deixar ali o cantinho importante. Com o vinho, com o violeta, olha que violeta, que cor mais linda, adoro esse tom. Vamos escurecer, vamos dar o tom, né, de violeta na ameixa, ela tem esse tom também. As cores da ameixa são incríveis, eu diria. Olha, no cantinho importante, aqui o cantinho tá pra cima, tá vendo? Vamos deixar ele pra cima, ó. Mesma coisa aqui. Aqui também, aqui já vai ser um buraquinho, né? Que nós vamos tirar um cabinho. Então, ó, com o pincelzinho meio deitadinho, você vai varrendo, olha lá, usa o cantinho do pincel. Não a calca, gente, isso é muito importante. Importante, eu tô usando essa palavra hoje bastante. Leva a tinta para cima, mas sem esfregar muito, porque se você esfrega muito, você arranca as tintas que estão por baixo, e não é esta a intenção. Aqui é onde vai ser o buraquinho para tirar o cabinho. E aqui com o cantinho do pincel, vou marcar a dobrinha. E a sombra aqui embaixo, esqueci dessa sombra. E vamos escurecendo com o azul petróleo, que é o azul marinho, e o preto aqui, ó, com o cantinho do pincel, eu vou marcar a dobrinha, que é uma dobrinha, essa dobrinha aqui que eu tô fazendo, ó. Escureci, vou escurecer aqui a sombra. Essa daqui, ó, vai ter um buraquinho para tirar o cabinho. E vamos escurecer a dobrinha e a sombra com o último restinho de tinta. Esta também tem buraquinho. Vamos escurecer o buraquinho e a sombra. Olha lá. Agora, lavei o pincel, venho com o pincel limpo e dou uma esfumaçadinha geral, assim. Lavei de novo o pincel e vou dar uma misturadinha aqui, ó, dar uma de leve, né? Mesclar um pouquinho as cores. E vamos deixar dar uma secadinha. Agora que já deu uma secadinha, ó, tá vendo, tá quase seco. Então, secou, vamos aveludar esta ameixa. Depois de sequinho, assim, um pouquinho mais seco, nós vamos aveludar a ameixa com o pincel número 8, um pouquinho peludinho, bem gastinho, já tá quase macio esse pincel. Nós vamos fazer a parte aveludada com o lilás. Olha só, não precisa esfregar. Esse veludinho é um veludo, eu chamo de veludo. Vamos trazer a parte mais alta, vamos erguer, vamos dar volume à ameixa com o lilás. Pego a tinta no cantinho do pincel, tiro o excesso, vamos fazer o buraquinho aqui, ó. Olha, o buraquinho tá saindo embaixo, da folha, ó. Faço, ó, dou aquela girada, posso clarear aqui um pouquinho também. Vou usar essa sujeirinha que tem aqui e vou aveludar a parte aqui mais alta da ameixa. Ó, posso colocar uma sujeirinha meio esbranquiçada em toda ela. Mesma coisa essa daqui, ó. Vou fazer a parte de cima do buraquinho, ó, com o cantinho do pincel. Gira o pincel, ó, e faz o outro lado do buraquinho. Olha lá, ó, o cantinho.
é o aveludado, a ameixa tem esse aveludado, esse esbranquiçado, né? Com o rosa escuro, ó, vou trabalhar aqui o cantinho para ficar um tonzinho mais claro, mas não tão claro quanto o lilás. Vamos dar uma clareadinha aqui também, ó, no que fica por cima, ó, um tonzinho mais claro aqui também, ó. Ela vai ganhando tons, ó. Posso até dar uma clareadinha. Com o lilás, ó, a gente cria o veludo da ameixa. Vamos clarear aqui um pouquinho mais, ó. Vamos clarear aqui um pouquinho mais para dar um pouquinho mais de altura. Essa daqui também, vamos dar uma clareadinha, dar um pouquinho mais de altura. Então, a manchada, né, aveluda, deixa ela aveludada com lilás. Com o lilás bebê, olha, é um tomzinho bem mais claro. Olha só a diferença, né? Esse é o lilás e o lilás bebê. Só você colocar branco aqui que você tem um lilás bebê. Então, com o lilás bebê, vou pegar pouquinha tinta no canto, tiro o excesso e vou iluminar um pouquinho mais, onde eu quero que dê a impressão que fique mais alta. Olha aqui, ó. Se eu clareio aqui, dá a impressão que essa parte aqui é mais alta. Olha só, ó. Aí, depois de seco, a gente vai colocar um pouquinho do branco. Limpei o pincel, aí com o branco eu vou dar mais um toquezinho de luz, ó. Esse toquezinho de luz dá a impressão que isso aqui é mais alto. Olha, só uma esquinha de tinta. Não ficaram fofas nossas ameixas? Só um tiquinho. É uma varridinha, uma cócega na ameixa, né? E para finalizar as ameixas, vamos finalizar essas daqui também com o toque de branco, ó, só um pouquinho, né? No lugar onde eu quero que fique mais alto, que dê a impressão que tá mais alta essas ameixas, olha só. É só um toquezinho, uma reladinha, uma cócega. Vamos escurecer esse pontinho aqui, ó, que tá mais claro. Depois, né, para ele não ficar aqui incomodando, né? Então, esses pontinhos assim, ó, que ficam mais claros, vamos escurecendo no fundo. E as ameixas estão prontas. Não ficaram magníficas? Vamos para a próxima etapa. Vamos pintar as folhas. Vem comigo!